agora a gente vai ver o Vênus, né? Isso, o Vênus, que é um... Antes da gente ver, então, fala um pouco dele, para dar uma intro, aí depois a gente faz o comentário. Vamos uma Então, intro rapidinho, assim. o Vênus, na verdade, ele é uma videoarte, né? Ele é uma videoarte que é muito inspirada no trabalho do Aaron Farrow, que é aquele trabalho que eu estava falando, que trabalha um pouco as imagens de guerra, imagens de videogame. E ela tem essa ideia de comparar, de friccionar imagens, assim, de pensar o que, que esse resultado cria quando você junta duas telas. Ele é uma obra dedicada a duas orixás, que são duas deusas, para quem é de alguma religião de matriz africana, que é Yansan e Iemanjá. Uma é a rainha do mar e a outra dos ventos, assim, elas trabalham com esses elementos diferentes, e a ideia era, de alguma forma, comparar essas imagens a partir de imagens que eu fui pegando na rua. Eu não conheço essas mulheres que estão no filme, inclusive não me processem, ou me processem, mas, mas a ideia era criar uma narrativa a partir desse encontro, assim. E de alguma forma é assim, é abstratozão, a gente vai ver isso agora, mas tem ali por detrás uma narrativa lésbica também, assim, essa coisa de duas mulheres em dois universos muito diferentes e desse encontro delas, assim, sabe? Desse Olha, choque. As duas olham para as coisas, tem alguma coisa ali que são olhadas, né? No caso, por mim. As duas estão sendo vistas por alguém, assim, que poderia ser uma outra ou, no caso, uma terceira. olha. Vamos lá, então, vamos embora. Essa, para quem não sabe, é a minha produtora, a Débora. Então, a ideia era começar um pouco com esses dois ambientes, assim. Essas duas imagens são na Grécia. Eu trabalho viajando há muito tempo, assim, porque, enfim, faço documentário, e aí tive uma oportunidade de ir para lá fazer um documentário sobre um artista plástico, e aí esses dois, as duas, os dois lugares são lá, assim. Um é em Creta, na ilha de Creta, e o outro é no percurso dessa, para ir para essa ilha, assim. E são paisagens muito diferentes, né? Essa coisa da água, de uma coisa mais praiana e desse lugar extremamente seco. Isso era um parque arqueológico, porque em Creta tem essa história do Minotauro e tal, assim, enfim. Isso é um backstage, não tem nada a ver com o filme. Mas aqui é porque no início desse filme mostra, né, essa imagem contando um pouco dessa história. Mas a ideia ali era meio que ficar brincando com a sombra e o movimento que o vento está fazendo e o movimento que a água está fazendo. Aqui a gente está vendo essas folhas, a gente vê a sombra mexendo na folha, a gente fica vendo, eu acho tão interessante, tão firme essas folhas mais rígidas, nesse tronco também muito rígido e relando para um lado e para o outro, e a água tem esse relar de alguma forma, né? Essa coisa, as ondas vão fazendo alguma fricção, só que muito mais delicada. São naturezas muito diferentes. Nessa primeira tela, tudo parece um pouco mais bruto, porque o vento, ele tem essa natureza, né? Essa coisa de ir no plástico, de ir na sombra. Aqui mostra o Minotauro, mostra essas coisas, mas está mais mostrando o movimento da sombra. E tem uma coisa engraçada, Yansan, que é esse orixá, ela é representada por um búfalo também, com esses chifres, então acabava tendo muito a ver. Por isso, reforçar essa ideia. E aí aqui, aí começa a fricção, assim. Porque aqui a gente tem essa primeira imagem desse tronco muito pesado, muito agressivo, assim, na imagem dele, com uma delicadeza absoluta desse cabelo no vento, assim, que é uma coisa quase leitosa, sabe? E aí aí é isso. Esse, de novo, não é narrativo, é uma videoarte, mas é pensar na sensação muito oposta dessas duas imagens que estão sendo vistas juntas, assim. E aí essa é a primeira personagem, né, entre aspas, que é essa mulher que fica o tempo todo olhando para o mar e esse vento batendo no cabelo dela, e esse outro vento que está batendo nessas texturas todas muito áridas, essa grade, essas árvores muito estranhas, e ela ali começa a tocar no pescoço. Eu acho que é interessante pensar num arame farpado do lado de um toque tão sensível. Eu acho que a gente pode até pular um pouquinho, porque, enfim, como Tem são, certeza? Não, vamos na então sequência. vamos, então Tá eu fico legal, com. não, tá legal, tô Então gostando. tá bom. Então tá bom, é que eu fico com receio, porque sempre que é Não, umas coisas meio imagina. tiradas, eu fico com medo. Mas enfim, então aqui tem uma coisa que é engraçada, assim, mesmo sendo experimental, eu sempre penso muito em suspense, assim. Acho que é uma grande escola na minha cabeça, assim. E aí tem essa coisa da gente já ver uma pessoa sendo vista, porque essa mulher que está vendo o mar, a gente percebe que tem alguém olhando para ela, né? Não é um POV, não é uma coisa assim. A gente vê que tem alguém observando. E aqui a gente só viu até agora uma imagem de um búfalo e
o tanto de mato, assim, de vento, da grama. Então, parece que tem. Eu acho que a gente começa a dedicar para um lugar só para o corpo de uma mulher, e o outro a gente ainda está só na natureza, só nesse outro espaço. No espaço a gente não entende direito, até aparecer essa mulher vestida de vermelho. Eu lembro que quando eu comecei a editar essas imagens, eu estava vendo esse material, que eu tinha muito, nunca tinha nem assistido, e aí eu encontrei essas duas imagens e falei, cara, que engraçado, porque são as cores, assim, e vermelho é de Ansan, azul é de Iemanjá, e aí eu achei tão bonita, essa mulher estava no meio de um parque, assim, e o parque cheio de turista, nada a ver, e ela sozinha ficou sentada por muito tempo olhando essa ventania absoluta que estava acontecendo, e as árvores de lá faziam um barulho que eu nunca vou esquecer, assim, as árvores envergavam mesmo, assim, sabe? Tinha muita brutalidade, assim, e eu achei tão acertada ela estar de vermelho, tudo, assim. E aí agora, pensando na lógica do Vênus, assim, agora a gente começa a ver assim, o segundo corpo, a gente dá agora uma outra cara, então a gente já não está mais só no ambiente da natureza, a gente agora tem duas pessoas olhando para a natureza. Uma para o mar e toda a força leitosa que aquilo ali tem, e a outra para toda a velocidade que o vento está fazendo. E aí eu acho interessante que aí começa a aparecer pessoas. Ali a gente vê outras pessoas no barco, aqui começam a passar pessoas pela câmera, e aí me parece que, de alguma forma, elas, no momento que elas estão mais se encontrando, que é esse momento que a gente vê que tem duas mulheres olhando para a natureza, assim, também começa a me dar um pouquinho de ansiedade, uma certa dispersão, ainda aquele suspense, entre muitas aspas, que é aquela coisa da gente não ter visto a primeira mulher no primeiro momento, faz com que a coisa, enfim, o que está acontecendo? O que são essas mulheres? Por que a gente está olhando para essas duas pessoas, olhando para as coisas? E aí, a primeira mulher, a segunda mulher, né, do mar, ela vai embora. Aí eu me apresento aqui, mostro que eu estou vendo elas. E essa terceira também, a gente se distancia dela para. É quase que uma coisa que não se resolveu, assim. Na É minha uma, cabeça, na minha narrativa, são duas forças que não se encontram, mas que coexistem, assim. Elas são a mesma coisa, elas só não se encontram, assim, sabe? é uma interrompida, assim, vamos dizer, uma história É, interrompida. Mas só que nunca aconteceu, na verdade, não é nem interrompida, nunca aconteceu. nunca aconteceu, mas na minha cabeça aconteceu super, na hora que eu estava editando. Mas é Você isso, criou a assim. relação, não, e dá para ver mesmo, tem alguns momentos de paralelo que dá para ver claramente mesmo disso, né? Ai, É. que bom, porque eu fico sempre assim, meu Deus, surtada. Não deve Você dar para fica ver pensando, que. né, será que a mensagem está clara, né? Assim, É, ah, é, vamos para essa outra. Então, você falou que como essa é mais comprida, você quer passar umas partes, né? na verdade, eu tô achando que eu vou passar uma outra coisa. Deixa eu pegar. Olha, eu gostei muito do Ah, Saliva. Você não quer fazer o Saliva, não? Eu gosto eu prefiro, eu É prefiro. Eu curtinho, ia e eu sugerir. gosto tanto. As imagens eu acho tão bonitas. Eu Vamos? prefiro, vamos Então demais. vamos. Eu prefiro. Espera aí. Vai sem som. É, a gente tá rodando aqui sem som, até para não prejudicar o comentário, né? Mas o Saliva, inclusive, está disponível no YouTube, né? No YouTube, tá super Vou deixar o link. aberto. Tá É, bom, vamos obrigada. deixar o link também. Aí fica mais fácil o pessoal ver. Aqui no comentário vai ser sem som. Beleza? Vamos lá? Beleza, vamos embora. É, já que tá sem som, fica um mantra rolando. O filme todo tem um som só. Quando vocês assistirem pelo link, vocês vão Qual que é a perceber. frase? Para quem não está ouvindo, para quem está só ouvindo, né? Também, qual que é a frase? Que é debaixo da minha rua tem um rio. E fica repetindo isso, e de fato, debaixo da minha rua tem um rio. Passa um rio lindíssimo, inclusive, esse rio da Folha. Enfim, começa com essas imagens que a gente não consegue ver, né? Ah, isso. Eu adoro pensar o suspense no experimental. Eu comecei a falar isso no Vênus, né? Eu sei que é muito distanciado, eu sei que não deve ser claro, não deve ser evidente, muitas vezes, assim. Mas eu acho que essa coisa muito abstrata, ela cria uma suspensão, suspense nesse sentido. Você cria uma suspensão da definição do que você está vendo. Então, a gente começa com essas imagens muito fantasmagóricas, só um vulto, quase não se vê, tem esses tons um pouco de carne, não dá para entender o que está acontecendo, essa coisa de alguma coisa branca mexendo, né? Que aí é sempre.
sempre lembra Ghost Story, né? Aquela coisa do fantasminha um pouco, É. no lençol, um vultinho branco. O filme inteiro você fez com o plástico na frente da lente? Plástico em frente da lente. Só que cada vez ele tinha. A única diferença é que em alguns ele tinha mais plástico e em alguns momentos ele tinha menos, porque eu ia arrancando à medida que eu ia filmando com a boca. Ah, Essa. O filme ele filma três lugares, eu acho. É tipo o meu quarto, o quarto do meu irmão e o quarto da minha mãe. Assim. Eu trabalhando no computador, que era o que eu fazia o dia inteiro. Essa coisa da máscara, porque a gente estava falando de um contexto de pandemia, né? Essa sou eu. Mas tinha também aí, essas cenas, esses vultos, e esse é meu irmão, aí tinha essa. Eu acho muito bom, assim, essa coisa de. A ideia era muito pensar nesse corpo também, nesse início da pandemia, sabe? Essa coisa de ficar muito deitado, muito sentado, muito. E aí, ver com essa textura, eu acho que é bom porque vira toda uma outra situação, né? Não é só ver uma pessoa dormindo, aquilo ali cria um distanciamento. E a ideia era, e aí eu ficava mordendo esse plástico, que é muito. Tem que fazer isso, eu achei tão interessante ficar brincando disso, que você ficar vendo essa imagem é muito engraçado e perturbador ao mesmo tempo. E aí eu ficava filmando esses espaços da minha casa, assim. eu E gosto a, dessas imagens difusas, ó. O plástico é, gerou essa. Olha que bonita essa imagem, por exemplo. é lindo, né? E aí é esse plástico com saliva também, então cria toda essa textura, essa coisa da grade da janela lá fora, também fechada. E aí eu achei massa, porque essa textura é muito bom, né? Porque a textura, ela recria uma imagem que não é interessante. Uma imagem de uma cama ali é mais ou menos interessante, mas é meio nada, né? Mas quando você Ah, tá com uma textura, aquilo ali, ela ganha um outro sentido, ela ganha um outro valor completamente diferente. Isso sou eu mordendo essa coisa, assim, e eu achei isso tão eu gostei tanto de ficar brincando dessa coisa, assim, e tem uma coisa que vocês não estão ouvindo, assim, mas o som vai aumentando, o ruído aumenta muito, porque dá muito barulho você morder esse plástico, assim. ah. Então, isso ajuda um pouco esse suspense desses corpos que quase não vão aparecendo, e sempre por uma película que a gente não consegue ver nada direito, tudo muito escuro. Então, eu acho que tem essa ambientação, assim, que para mim tem muito a ver com o que eu sentia. E até teve uma coisa que foi bonito, que uma vez me chamaram para comentar esse filme, o Pedro, e o Pedro foi até muito generoso, porque eu tava, ele tinha me chamado, no festival tinha pessoas que eu admirava muito. Era uma sessão com uns quatro curtos, assim. Tinha a Clarice Campolini, inclusive, estava no debate. Eu falei, nossa, tem filmes que eu admiro pra caralho aqui, e o que meu filme tá fazendo no meio dessa coisa, assim? Aí o Pedro falou, ele leu um poema leu um poema, não, citou um poema, um trem assim, antes de começar, e falou que tudo era submerso no filme, assim. Eu achei isso lindo. Eu não vi com esse olhar, eu acho que a gente tem muita dificuldade de ver o que a gente faz. A gente acha Sim. sempre muito menos, ou então pira muito numa coisa que quase ninguém vai ver. Mas eu lembro que eu achei lindo que ele falou que tudo no filme era muito submerso, então a imagem estava submersa, tudo ali estava nesse lugar, assim, envolto de alguma proteção, ou de alguma outra coisa. E eu achei isso lindo, assim, Pedrinho arrasou, eu nunca vi isso, mas...